Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de iniciar com você nesse dia, rezando ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, também que você compartilhe com outras pessoas esse vídeo, para que mais pessoas possam conhecer, também adquirir o hábito de escutar a palavra de Deus todos os dias. A palavra do Senhor que nos edifica, que nos faz crescer, que nos faz viver uma vida nova. Então, deixe aí o seu gostei e também compartilhe com outras pessoas. Se você também não é inscrito no nosso canal ainda, Programa Tempo de Recomeçar, você faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal, você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus, tá bom? E nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro, nosso mês já está passando rapidinho, né? O mês passa rapidinho, o ano vai passando rapidinho também, então é tempo de nós corrermos também para sermos convertidos, transformados e vivermos o Evangelho. Quinta-feira, dia de adorar o Senhor, dia de adoração. Passemos na igreja, se tivermos oportunidade, frequentemos a missa no dia de hoje, para poder receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para juntos nós tomarmos a Bíblia e rezarmos com esta leitura que é do Evangelho de hoje, que é Lucas 4, de 14 até o 22a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro do profeta Isaías, escolheu a passagem onde está escrito, capítulo 61 do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, veja que palavra maravilhosa para nós meditarmos nesse dia. Como nós estamos vendo nesse tempo, entrou o Advento, depois veio o tempo do Natal, e cada dia o Evangelho que a Igreja nos apresenta
é mais maravilhoso, né? Para nós podermos enxergar de uma forma mais ampla e mais nítida a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio, em nossa vida. Esta palavra se deu, né, quando Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Alguns fatos haviam acontecido com ele antes de chegar até aqui em Nazaré, não é? Então, nós vemos o batismo do Senhor, também nós vamos celebrar no próximo domingo a solenidade, né, do batismo do Senhor. Então, Jesus, ele já havia sido batizado, já tinha também passado pelo deserto, onde foi tentado durante 40 dias e 40 noites, e ali venceu, né, todas as tentações do diabo, que tinha suas artimanhas, e aproveitava daquilo que Jesus se propunha a realizar, ele que guardava o jejum para poder se preparar ainda mais. E Jesus suportou, venceu as tentações, então ele voltou para a sua terra. Jesus, então, cheio da graça, voltou para a Galileia. Veja, voltou para a sua terra. E voltando para a sua terra, uma coisa importante que nós vemos aqui, a fama dele se espalhou por toda a região. Muitos questionavam, mas não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, né? Muitos questionavam. E ele chegou e ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. As pessoas o viam e se alegravam com a sua presença. Então ele dirigiu-se a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga. Aqui diz, segundo o seu costume. É importante, né? Também os costumes religiosos, os bons costumes são necessários. Veja, Jesus tinha o costume, certamente herdado pelos seus pais, de irem à sinagoga, de professarem a sua fé. E ele então foi ali na sinagoga e ele se levantou e deram para ele o rolo do profeta, do livro do profeta Isaías. Naquele tempo, eles não tinham a Bíblia, não tinham as escrituras como nós temos aqui hoje, né? Tudo encadernado, certinho. Era aquelas coisas grandes, aqueles rolos grandes de pergaminho, né? Enrolado e escrito manualmente. E ele então se pôs a ler e a anunciar o que estava naquela parte do livro do profeta Isaías, que era o capítulo 61, que diz, né? Olha que lindo isso aqui. E essa palavra eu carrego comigo também, né? Carrego essa palavra. Hoje mesmo estarei pregando a palavra de Deus lá no grupo Jesus Fonte de Água Viva, lá no bairro Colômbia. E ao sair de casa, eu já saio com esse sentimento e com essa certeza. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou indo não em meu nome, mas estou indo conduzido, envolvido, ungido e enviado pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Jesus, ele diz que aquela profecia, aquele texto da palavra estava se cumprindo na sua vida, naquele dia. E ele dizia, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para levar a boa notícia aos pobres, para anunciar aos cativos a redenção,
aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Veja que maravilha! Jesus, então, se revela a si próprio aqui, dizendo que naquele dia estava se cumprindo o que estava escrito na Escritura. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Como esteve no seu batismo, como esteve no deserto, estava ali com ele. Ele era ungido. Cristo significa ungido. Jesus, ungido do Pai. Ele veio para isso, para trazer a boa notícia para todos nós, para poder libertar a todos nós dos nossos cativeiros, das coisas que nos prendem, que nos deixam entristecidos, que nos faz sofredores. Jesus vem para tudo isso. E é importante também, irmãos, nós acolhermos Jesus na nossa vida, deixá-lo entrar em nossa vida, a morada do Senhor no nosso coração. Deixarmos que ele anuncie a nós e converta os nossos corações para que nós possamos ser transformados e também ungidos a levarmos a boa nova em todos os lugares. Nós somos batizados, somos crismados, somos ungidos. O óleo do crisma, o nome do óleo é óleo do crisma. O sacramento é o sacramento da crisma. No sacramento da crisma, nós somos crismados com o óleo do crisma, né? E assim, esse óleo do crisma, o óleo, a unção, né? Ela nos é dada justamente para isso, para nós vivermos a graça do Espírito e também para sermos portadores da boa notícia, sermos portadores da boa nova, sermos agentes e instrumentos do Senhor aonde nós formos, assim como ele foi. Ele disse, né, certa vez, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Vós fareis coisas maiores ainda do que essas que vós me vistes fazer. Aqueles que são ungidos, são batizados, crismados, eles também carregam em si a autoridade, o poder do Senhor, desde que reconhecendo, né, a presença do Senhor em suas vidas. Então veja, irmão, todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca. Ele era diferenciado, não porque ele era Deus, mas porque Deus o fez homem para trazer o céu para junto de nós e para nós. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos faça viver o nosso batismo e a unção do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva Cristo Rei.